Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Beatriz, monitora do LMF2, e essa semana, que é a semana 3, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do LMF com vias aéreas superiores, nariz e faringe. Os objetivos dessa semana em anatomia são conceituar o sistema respiratório, tanto do ponto de vista anatômico como do ponto de vista funcional. Compreender a formação do nariz, da cavidade nasal, propriamente dita, do septo nasal, assim como identificar suas estruturas anatômicas, além de compreender a formação dos seios paranasais, sua localização e sua comunicação com a cavidade nasal, compreender a formação da faringe, seus principais músculos e sua divisão anatômica. Inicialmente, é importante falar sobre alguns conceitos. Um deles é o sistema respiratório, que é justamente essa parte do nosso corpo que vai ser responsável pela função de respiração, e ela vai ser composta por nariz, cavidade nasal, faringe, traqueia, brônquios e pulmões. E além disso, ele vai poder ser dividido tanto anatomicamente como funcionalmente. Anatomicamente, dividido em parte superior, que é o que vai ser abordado essa semana, que é a nariz, cavidade nasal e faringe, e a parte inferior, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. E funcionalmente, a divisão é em parte condutora, que é justamente responsável por filtrar, aquecer e umedecer o ar, e conduzir o ar até os pulmões, que aí vai ser o nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. E uma parte respiratória, que é responsável pelas trocas gasosas, é onde ocorrem essas trocas gasosas, e é formado pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos. Além disso, outro conceito importante é o nariz, que é formado pela parte externa do nariz, que é essa parte mais superficial, que a gente visualiza, e a cavidade nasal, que vai ser a parte interna do nosso nariz, que aí são duas cavidades nasais, a direita e a esquerda. Além disso, o nariz vai ter algumas funções, função de olfação, de respiração, filtração da poeira, umidificação do ar que vai ser inspirado, além de recepção e eliminação das secreções que vêm desses seios paranasais. E o que são os seios paranasais? Eles são extensões cheias de ar que vão da parte respiratória da nossa cavidade nasal, que a gente vai estudar, em direção aos ossos que vão dar o nome a esses seios. E o septo nasal, ele é a estrutura que divide a cavidade nasal em direita e esquerda. Agora, primeiro, parte externa do nosso nariz. O nosso nariz é principalmente composto de cartilagem, mas ele também vai ter um osso, o osso nasal, que estaria mais na parte superior do nosso nariz. E aí a parte externa dele vão ter algumas regiões. A raiz, essa região mais superior, o ápice, mais inferior, o dorso, que vai estar entre o nosso raiz e o nosso ápice, essa região toda. A asa do nariz vai ser essa região mais lateral. A narina vai ser essa abertura do nosso nariz para a nossa cavidade nasal, a entrada na nossa cavidade nasal. E o septo nasal vai estar aqui dentro, separando a cavidade nasal direita da esquerda. E é importante ver também que o nosso nariz ele é todo recoberto por pele. E aí, quando ele entra, essa primeira parte da cavidade nasal é chamada de vestíbulo nasal, porque ela também é recoberta por pele. Vocês vão ver depois que o restante da cavidade nasal é recoberta por uma túnica mucosa, mas aqui é recoberta por pele. E aí essa região vão ter também as vibrisas, que são aqueles pelos que a gente observa justamente na entrada do nosso nariz. E eles têm aquela função de filtrar a poeira que vem do ar inspirado. Cavidade nasal, propriamente dita. Como eu falei, vai ser a parte interna do nosso nariz. E aí ela vai ser dividida em duas regiões. Região respiratória, vão ser os 2/3 inferiores da nossa cavidade nasal, com essa função de filtrar o ar, umedecer e aquecer. E a região olfatória vão ser os 2/3, o 1/3, superior da nossa cavidade nasal. E vai ter essa função de olfato. As vibríceas, como eu falei, elas vão estar na entrada da nossa cavidade nasal, no vestíbulo nasal. Vai ter essa função de filtrar o ar também, as partículas de poeira. E as colanas vão ser, é como se fosse a terminação da cavidade nasal. As vibríceas vão estar na parte anterior, e na parte posterior da nossa cavidade nasal vai se comunicar com a faringe.
E o que divide a parte onde termina a cavidade nasal são as coanas, essa região. Além disso, a nossa cavidade nasal também vai ter alguns limites. Parte mais... Então, o teto vai ser o limite mais superior da nossa cavidade nasal. Ele vai ser dividido em 3 partes, que vai receber o nome dos ossos que estão formando essas partes. Parte frontonasal vai ser com o osso frontal, que é esse bem aqui verde, e o osso nasal, que pegaria uma parte dele aqui. A parte etmoidal, que vem do osso etmoide, que é esse amarelo bem grande aqui. E a parte esfenoidal do osso esfenoide seria esse mais vermelho aqui mais posterior. Além disso, o assoalho, aqui mais inferior, formado pelo processo palatino da maxila, esse roxo, e pela lâmina horizontal do osso palatino, que seria esse mais rosinha. Parede medial, ela vai ser formada pelo septo nasal, que é justamente o que vai dividir as duas cavidades nasais. Não dá pra ver aqui, mas depois a gente vai ver ele direitinho. E a parede lateral, ela vai ser formada por 3 lâminas ósseas, que são as conchas nasais, que a gente vai ver direitinho também depois. Mas aqui só para ilustrar, a concha nasal média seria essa aqui, e essa aqui é a concha nasal superior. Então, essas lâminas ósseas, que são as conchas nasais, elas formariam a parede lateral da cavidade nasal. O septo nasal, como eu falei, é o que vai dividir a nossa cavidade nasal na direita e à esquerda. E aí, ele é formado por o quê? Formado por a cartilagem septal, que é essa cartilagem aqui que está mais anterior, na região do nosso septo bem grande. Por esse osso aqui, o osso vômer, que está numa região mais posterior inferior do nosso septo nasal. E pela lâmina perpendicular do osso etmoide, que é uma parte do osso etmoide, vai estar formando o septo, e vai estar mais superior. Além disso, o osso etmoide também é formado pela lâmina cribriforme, que aqui não dá para ver direito, mas seria essa parte aqui. Cribriforme por quê? Ela é toda furadinha. Se vocês verem de outro ângulo, ela bem aqui tem vários furinhos. Essa seria a lâmina. E essa parte mais superior do etmoide é chamada de crista etmoidal. Mas o que forma o mesmo septo é a lâmina perpendicular do etmoide. Além disso, tem algumas estruturas que não fazem parte propriamente dita do septo nasal, mas estão bem próximas às estruturas do septo, que são as cartilagens laterais, que vão ser essas bem grandes aqui, ó, de um lado do outro, e as cartilagens alar maior e menor também, um de cada lado. Aqui é a cartilagem alar menor e aqui é a cartilagem alar maior. E aqui, como vocês podem ver, tem tipo uma linhazinha de cartilagem aqui. Essa aqui é a cartilagem septal. É porque nessa imagem não dá pra ver ela direito, mas ela tá entrando aqui pra dentro em direção pra formar o septo, que é essa visão aqui. Aqui a gente tava vendo só essa região aqui dela, mas aqui ela entra para formar justamente o septo nasal. As conchas nasais, como eu tinha dito, elas vão ser a parede lateral da cavidade nasal e elas vão ser lâminas ósseas. Aqui está mostrando cavidade nasal superior, essa menor, cavidade nasal média e cavidade nasal inferior. A cavidade nasal superior e média, elas são processos mediais do osso etmoide, ou seja, essas lâminas ósseas vão estar sendo formadas do osso etmoide. Já a concha nasal inferior, ela vem de um osso próprio, ela é formada a partir de um osso próprio. E entre essas conchas, vocês podem ver que existem alguns espaços, que vai ter ar aqui também, vai passar o ar. Esses espaços, esses recessos, têm um nome também. Aqui os seios paranasais, como eu falei, eles são extensões de ar que vão, onde vai passar esse ar da região respiratória da cavidade nasal para dentro do osso onde vão estar esses seios. E aí, quais são os ossos que vão formar? Vão dar um nome a esses seios, o osso frontal, que está justamente mais aqui em cima, vai estar formando o seio frontal de um lado e de outro, esse verdinho aqui. Aqui seria esse rosa, ó, no osso frontal, seriam seios frontais. Seios maxilares, estariam aqui, a maxila, esse vermelho. Aqui sendo representado de roxo no nosso osso da maxila. Seios maxilares. Seios esfenoidais vão estar aqui no esfenoide, essa região um pouco mais posterior. Aqui estão sendo representado de amarelo, esfenoide. E o seio etmoidal não recebe o nome de seio etmoidal, porque vocês podem ver nessa imagem, ele meio que tem várias pequenas divisões.
Então, ele recebe, cada uma delas é uma célula. Então, a gente chama esse seio de células etimoidais, que você pode ver que é formado de várias pequenas células etimoidais. Seria esse azul, e aqui seria esse laranja, representando ele. Aqui estaria aqui também, ó, as várias células, vocês veem que tem uma divisão entre elas. E aqui só para mostrar, essa imagem aqui está mostrando seio maxilar, células etimoidais, aqui seria a cavidade nasal, aqui, ó, mostrando os meato nasal inferior, meato nasal médio, esse espaço, o superior estaria aqui bem pequenininho, e aqui mostrando as conchas também, ó, essas formações ósseas, concha nasal inferior, média, a superior muito pequena, aqui não dá para ver direito, mas enfim, seria isso. E aqui seria o meato nasal comum, onde o ar está passando. E aqui no meio o septo nasal, dividindo a cavidade nasal direita da esquerda. Além disso, esses seios vão ter uma drenagem. Como eu falei, o ar que vai estar entrando no nosso nariz, inicialmente para explicar. O ar que vai entrar no nosso nariz, eu falei que ia passar pelo meato nasal comum. E aí esses seios vão entrar nos outros meatos, e dos meatos eles vão conseguir chegar nos seios. E aí, só para ilustrar primeiro, os seios vão servir justamente para quê? Eles vão receber esse ar que entra na nossa cavidade nasal e eles vão examinar esse ar. Ou seja, eles vão ver se não tem nenhuma bactéria, não tem nenhuma substância estranha, eles vão estar examinando e vão estar aquecendo também esse ar, mais uma vez. Aí o que acontece? Quando entram muitos micro-organismos, bactérias no ar, você pode ter o que a gente fala que é a sinusite, que é justamente uma inflamação desses seios. E aí, outra função desses seios também é justamente como eles são espaços cheios de ar dentro dos ossos que formam a nossa cabeça, eles deixam a nossa cabeça mais leve. Se não existissem eles, a nossa cabeça seria muito mais pesada. E aí, como você pode ver, se alguém já teve sinusite, deve saber que quando você tá com sinusite, que tá cheio de secreção, que o seio nasal, paranasal fica obstruído, você fica com a cabeça mais pesada, porque aquela passagem de ar não tá mais adequada e tá toda obstruída pela secreção. E é importante saber a drenagem deles também. Então, inicialmente, as células etimoidais são divididas em posterior, anterior e médias. As células etimoidais posteriores, elas estão representadas mais ou menos aqui. Elas vão drenar direto para o meato nasal superior, que estaria mais ou menos nessa região. Como eu falei, estava um pouco abaixo da concha nasal superior, que estaria mais ou menos aqui. Então, eles drenam direto para o meato nasal superior. O seio esfenoidal, representado aqui, ele também vai drenar para o meato nasal superior, mas ele vai drenar por uma passagem. Aquele espaço que eu falei, que é o recesso esfenoetimoidal. Então, aqui, ó, tá o seio esfenoidal. Vocês estão vendo que tem um bastão passando por aqui. Então, por essa passagem, ele chega nesse espaço bem aqui, que seria o recesso esfenoetimoidal. O seio drena para esse recesso e do recesso vai para o meato nasal superior. Aqui, as células etimoidais anteriores. Sim, as células etimoidais anteriores, elas podem drenar de duas formas. Elas podem ir direto para o meato nasal médio, que seria mais ou menos essa região aqui. Elas drenarem direto. Ou elas podem drenar para uma estrutura chamada infundíbulo etimoidal. O que é isso? Ele é como se fosse uma abertura que vai chegar justamente no meato nasal médio, sendo que ele é uma abertura que vem de onde? Que tem contato com o seio frontal. E aí essa pequena passagem, ela vai estar na parte antero superior de uma passagem que vai levar o meato nasal médio. E aí, então, as células etimoidais anteriores vão drenar para o infundíbulo etimoidal, ele estaria mais ou menos nessa região aqui. E aí, do infundíbulo etimoidal, elas drenariam para o hiato semilunar. O que é o hiato semilunar? Ele é um sulco semicircular que também vai acabar no meato nasal médio. Ele vai vir do infundíbulo, que estaria aqui, para o hiato semilunar, que seria representado mais ou menos esse sulco aqui. Então, acabaria justamente nessa região, que seria o meato nasal médio. E aí pronto, as células etimoidais anteriores, só recapitulando, podem drenar direto para o meato nasal médio, ou então drenar para o infundíbulo etimoidal, e de lá para o hiato semilunar, que vai acabar no meato nasal médio. Além disso, o seio frontal vai estar sendo representado aqui, ó. Ele vai drenar também para o meato nasal médio, mas primeiro ele vai estar aqui, ele vai drenar para uma abertura,
que vai ter chamado de ducto frontonasal. Esse ducto justamente porque ele vai estar perto do osso nasal, que seria mais ou menos aqui, e do osso frontal, que é onde vai estar tendo o seio frontal. Então, seria mais ou menos essa abertura. Vocês estão vendo que introduziu um bastão também. Então, pronto, tá aqui o seio frontal, o ar tá aqui, passa por essa abertura, que é o ducto frontonasal, e para exatamente aqui, que seria onde estaria o infundíbulo etimoidal. E aí, do infundíbulo, iria para o hiato semilunar, mais uma vez, e acabaria no meato nasal médio, como foi dito antes. O seio maxilar, ele estaria mais ou menos nessa região aqui. Ele drena para o ósseo maxilar e de lá para o hiato semilunar. É para mostrar para vocês. Aqui também, de novo, a gente viu o hiato. Vocês veem que está passando tipo um bastãozinho pelo hiato. Esse bastão sai exatamente aqui, ó. Isso aqui estaria representando o seio maxilar. E esse espaço por onde o bastão saiu é justamente mostrando o ósseo maxilar. Então, tá aqui a maxila, o osso maxilar, vai ter o seio maxilar. Aí tá aqui o ar, passaria pelo ósseo, chegaria no hiato semilunar e de lá no meato nasal médio também. E também tem as células etimoidais médias que drenam direto para o meato nasal médio, que elas estão sendo mostradas aqui também, seria uma célula etimoidal média. E elas drenam direto no meato nasal médio, que é essa região. Uma característica específica delas é que elas formam a bolha etimoidal. Como pode ver, essa estrutura que está bem aqui também. Não se confundam, porque às vezes as pessoas acham que as células etimoidais drenariam para a bolha etimoidal para chegar no meato, mas elas não drenam, porque elas formam essa bolha etimoidal. Então é como se elas já constituem essa bolha etimoidal. Então elas drenam direto para o meato nasal médio. Isso é só uma característica delas, elas formam essa bolha. E o meato nasal inferior tem uma característica especial, porque nenhum seio drena para ele. Ele vai receber drenagem do ducto nasolacrimal. O ar vai ventilar. E esse ducto nasolacrimal, ele drena justamente as lágrimas do nosso saco lacrimal. E ele vai se abrir nesse meato nasal inferior. Aqui estaria mais ou menos mostrando o ósseo desse ducto nasolacrimal. E aí aqui esse espaço estaria representando o meato nasal inferior também. E aí pronto, ele acabaria aqui. Além disso, essa semana a gente vai ver a faringe também. E a faringe ela é dividida em 3 regiões. A região posterior, a cavidade nasal, a nasofaringe. A região posterior à cavidade oral, orofaringe. E a região posterior à nossa laringe, laringofaringe. E aí o que é importante saber de cada uma dessas regiões? Nasofaringe, essa mais superior, ela vai da base do nosso crânio até o palato mole. Essa região estaria mais ou menos aqui, seria o palato mole, até o final do palato mole. E aí ela se iniciaria o quê? A partir das colanas, que é como eu falei, elas vão estar justamente na parte posterior da nossa cavidade nasal. Seria essa região aqui, região das colanas, onde iniciaria a nasofaringe. E aí estruturas importantes que estão na nasofaringe. Aqui posterior, melhor aqui nessa imagem, que seria a região das colanas. Tonsilofaríngea, que muita gente chama de adenoide, estaria bem aqui a tonsilofaríngea. Aqui esse buraquinho é o ósseo da tuba auditiva, o ósseo faríngeo da tuba auditiva, justamente que se comunicam com a nossa tuba auditiva. Aqui, que está ao redor do ósseo da tuba auditiva, é o tórax tubal, seria essa região aqui ao redor, aqui ó. Aqui tem uma prega salpingofaringe, ela está recobrindo um músculo que a gente vai ver depois, que é um músculo da faringe, que também recebe esse mesmo nome, prega salpingofaringe. E aqui só para mostrar que vem como se fosse da base do crânio até o palato mole, que é essa região aqui. Isso aqui é a nasofaringe. Orofaringe, a segunda região, ela vai vir justamente, ela vai se estender justamente do palato mole, que era onde acabava a nasofaringe, até a margem superior da nossa epiglote, que está sendo mostrada aqui, então viria até essa margem superior. No muro, vocês podem ver também que ele fala que o limite superior da orofaringe é o palato mole, e o limite inferior seria a base da nossa língua, sendo que ela se estende do palato mole até a margem superior da epiglote. E aqui, importante, vão ter 2 arcos, arco palato glosso, que seria esse aqui, arco palato faríngeo,
aqui, e entre esses dois arcos, a nossa tonsila palatina, que é a nossa amígdala, que tem dos dois lados a nossa orofaringe. Essa amígdala. E a orofaringe tem uma função, assim, muito importante da faringe, que é a deglutição, que não é tão importante agora, já que a gente está vendo o sistema respiratório, mas só para vocês saberem uma das funções. E a última parte, a laringofaringe, que vai ser essa parte mais inferior, e ela vai se estender da margem superior da epiglote até a margem inferior da cartilagem cricoide, que é essa aqui, bem aqui. Vocês vão ver ela direitinho próxima semana. E na parte posterior dela, ela vai até o final da sexta vértebra cervical, que seria essa daqui. E aí aqui é importante só saber que alguns músculos da parte posterior dela vão estar formando as paredes também. Parte posterior e lateral, alguns desses músculos vão estar formando essas paredes. E ela fica exatamente atrás da nossa laringe. E aí ela se continua, no caso, a parte do sistema digestório com o esôfago, mas como vocês já viram, ela vai vir aqui, próxima semana vocês vão ver a laringe, e aí vai se continuar com a traqueia. E aí outra coisa importante para essa semana é falar sobre os músculos da faringe. A faringe vai ter uma camada de músculos circular externa, que vão ser os músculos constritores, e uma camada longitudinal interna, que vão ter nomes próprios desses músculos. Os constritores, aqui vai estar mostrando o superior, constritor médio e constritor inferior, aqui com ela a metade aberta. Uma vista posterior da nossa faringe. Vai estar aqui o constritor superior, médio e inferior. E aqui na parte interna, vão ter os músculos longitudinais, aqui o salpingo-faríngeo. Como eu falei, a prega salpingo-faríngea vai estar recobrindo ele. Músculo palato-faríngeo, esse aqui. E músculo estilo-faríngeo, vai estar aqui. Salpingo-faríngeo, palato-faríngeo, estilo-faríngeo. E o que é importante saber desses músculos também nessa semana? Origem, inserção, inervação e a função de cada um. Os constritores, eles vão ter basicamente a mesma função, eles vão contrair as paredes da faringe durante a deglutição, justamente para o alimento poder passar. Aí o superior, vocês têm que ver direitinho toda essa tabela no muro, vai ter toda essa tabela, mas ele vem o quê? Da origem. Extremidade posterior da linha miloioide da mandíbula e face lateral da língua. E a inserção vai ser no tubérculo faríngeo, na parte basilar do osso occipital. A inervação, a inervação deles é muito parecida, mas ele vai inervar o ramo faríngeo do nervo vago e o plexo faríngeo. O constritor médio vai se originar no ligamento estiloioidal, nos cornos maior e menor do ióide. Vocês vão ver algumas dessas coisas próxima semana. E vai se inserir na ráfide da faringe. O constritor inferior vai se originar na linha oblíqua da cartilagem tireoide e lateral da cartilagem cricoide. E vai se inserir na parte cricofaríngea circunda a junção faringoesofágea, mas não forma uma ráfide. E a inervação deles é igual, eles inervam também o ramo faríngeo do nervo vago e o plexo faríngeo e também ramos dos nervos laríngeos, externo e recorrente do nervo vago. Camada interna, músculos palato-faríngeo, salpingo-faríngeo, estilo-faríngeo, também com a mesma função de elevar a faringe e a laringe durante a deglutição e a fala, então eles vão encurtar e alargar. Palato faríngeo se origina do palato duro e na aponeurose palatina. E vai se inserir na margem posterior da lâmina da cartilagem tireoide e face lateral da faringe e do esôfago. O salpingo faríngeo, parte cartilagínea da tuba auditiva e vai se fundir ao músculo palato faríngeo. E os dois vão inervar também o ramo faríngeo do nervo vago e o plexo faríngeo. E o músculo estilo faríngeo se origina no processo estiloide do osso temporal e se insere na margem posterior e superior da cartilagem tireoide com o músculo palato-faríngeo. E a inervação dele é um pouco diferente, ele inerva o nervo glossofaríngeo. E essa semana foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários e tirar dúvidas da monitoria também, que a gente vai estar dando nessa semana. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem
alguma ideia para melhorar, deixar nossos vídeos, as nossas coisas mais interativas, podem dizer. E obrigada.